Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, quinta-feira, 15 de abril de 2021. Estamos a postos ao vivo para mais uma edição do Opinião, sempre com a sua grata companhia. Aliás, essencial companhia, é por você que estamos aqui, é por você que a gente vem todos os dias aqui fazer o que há de melhor, não é? Pelo menos a gente dá o que há de melhor em nós, para que você possa estar sempre bem informado, não é? É assim comigo, com o Lorenberg, é assim com toda a equipe aqui do programa Opinião, que está aí completando um ano já, com a grata satisfação de ter você na nossa companhia. Então, a você, nosso boa noite especial. Então, hoje, como eu disse, 15 de abril, a gente vai entrevistar aqui, já está a postos com a gente, o meu amigo, o Jair, rapaz. Não é o Jair, presidente da República, não. É o Jair Oliveira Marques, que é o presidente aqui da Agência de Fomento, a MT Desenvolve MT, aqui do estado de Mato Grosso. O Jair Marques já está aqui conosco, né, Jair? Satisfação muito grande, depois viu, Paulo? Depois da Covid. Depois da Covid, né? Vivendo o segundo momento de vida aí, né? E o Jair vai conversar conosco sobre esse... Olha, tem assunto importantíssimo aqui. O governo está com a questão dos créditos, não é, emergenciais, aí tem uma linha de crédito. Vai ficar sabendo de tudo. Se tiver alguma dúvida, mande a sua pergunta via WhatsApp 99932-2529 para você saber como acessar essa linha de crédito aí. Ó, pequenos e micros, fiquem atentos aí, porque nesse tempo de pandemia tem gente empolvorosa, não sabe o que fazer. O governo tem uma alternativa, tem um braço estendido, aliás, os dois braços estendidos aí a você, fique bem atento. Lorenberg, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Boa noite, presidente. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A você que nos assiste também pela internet, no www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado, muito boa noite a você. Estão realmente estendidos esses braços do governo aos pequenos e micros empreendedores aqui do estado de Mato Grosso, Jair? Ou não? Como é que é isso? Ou é muito burocrático para acessar isso? Eu queria que você, da sua forma mais prática possível, passasse essa mensagem que eu, na minha avaliação, eu julgo muito positiva para o nosso telespectador. Boa noite aos telespectadores. O Paulo, ele é bem direto e ele tem me cobrado, inclusive se falou diretamente comigo da burocracia, né? Uhum. E a gente está aqui hoje para esclarecer vocês. O governo do estado, diante de toda a situação que nós estamos vivendo, isso não é de agora, desde fevereiro do ano passado, né? Nós já vimos atuando com o crédito emergencial. Agora, um baita do up que o governo está dando, um avanço fantástico com a capitalização da agência. Eu sou um dos fundadores da agência em 2004, fiquei até 2008, fui diretor da área de crédito, depois da área de projetos, vice-presidente da agência. E quando nós saímos de lá, o capital da agência era 12 milhões de reais. Quando eu retornei agora, depois de 12 anos, o capital da agência era 17 milhões de reais. E a agência, mesmo assim, ela estava emprestando 152% sobre o capital. Significa que todo o resultado que estava vindo capitalizado, então a agência ela estabilizou e ela perdeu um pouquinho da relevância porque ela se perdeu no caminho. Uhum. Pra você ter uma ideia, em 2019, o quantitativo de operações em valor e número, ela foi o equivalente ao que nós fizemos com toda a pandemia, equivalente a 10% do que foi emprestado em 2020. Então a agência, ela se estruturou. E você conhece o governador do estado, ele é empresário. A primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o governo, vendo aquela situação, o decreto de extinção da agência. Então, em 19 de janeiro de 2019, as 6 empresas públicas, dentre elas a agência, o decreto de extinção. E o desafio que nós recebemos era exatamente fazer a reversão desse processo. Provar que ela era viável. E aí a equipe ela foi motivada. Nós temos lá o diretor William, que veio, o diretor novo. A Anne já estava lá, é uma experiência de 34 anos de Caixa Econômica. E a gente mobilizou esse pessoal todo para
Inicialmente, a gente precisava, Paulo, que o próprio governo acreditasse que era possível fazer a reversão. Porque diante da situação que estava ali, nada. Então hoje eu acredito que a agência é o melhor instrumento que a gente pode ter. Fala-se que enquanto existe dificuldades para uns, os outros estão vendendo solução, né? Uhum. E eu acredito que a visão que o governo teve nesse processo aí, especialmente com a contribuição muito clara, porque toda a ansiedade, todas as demandas da sociedade acabam indo lá dentro da Assembleia Legislativa, né? E a Assembleia foi o grande parceiro de ter esse entendimento. Então o Botelho, toda a equipe estavam lá, o Avalone encabeçando esse processo, mostraram a relevância. E o governador pediu, faça um plano para os próximos 5 anos de viabilidade econômica, sustentabilidade da agência, que não dependa de outra coisa e botar dinheiro público lá. A despesa que estava dando 12 milhões por ano, com entrega de 60 e poucos créditos, até eu me senti dizendo, eu também não concordo que continue. É melhor fechar. Eu vou comprar serviço do sistema financeiro estabelecido. E nós conseguimos. Quando chegou em 11 de agosto de 2020, a agência estava numa situação completamente diferente. A agência teve, em 2020, o melhor ano de todos os 16 anos de existência. A agência emprestou o maior número de capital, o maior número de atendimento, e a gente trouxe a ideia de lá de implementar o crédito digital. Quando nós chegamos, a primeira coisa, e veio gente capacitada para dentro da agência, nós conseguimos fazer uma plataforma digital. Significa o quê? Eu não tenho condição de ter contato com o meu cliente, mas o meu cliente tem o acesso pelo portal. E nós fizemos 676 operações em 130 municípios. O equivalente, capitalizar até de 31 de dezembro, foi 12 milhões e 800 e ficou um resíduo de mais de 3 milhões para janeiro contabilizar. Então foi um salto para 4 milhões e pouco absurdo. Sim. A agência, então, ela demonstrou toda a capacidade dela daquela situação antiga para mostrar que era possível, se bem administrada e também, claro, com a visão de botar dinheiro ali dentro. Sem dinheiro você não o Mauro Mendes, ele é pragmático, né? Ele não fez só com a agência de fomento, não. Ele fez com a Empaer, aquelas empresas que ele viu que não estava assim muito eloquente, convincente na sua permanência, ele deu um checkmate, falou, me provem a viabilidade em tal tempo. E aí, se vocês me provarem, fica. Se não, 2 abraços. Que é empresário, aquela visão de empresário, verdade, né? Falou. Verdade. E aí a MT Fomento foi lá, no caso a MT Fomento, a MT Desenvolve, que agora a MT Desenvolve, a Desenvolve MT foi lá e provou que realmente é possível sim manter o trabalho junto a essas classes que mais precisam aí. Professor. Presidente, vamos pegar a primeira parte da resposta que o senhor acabou de nos dar. Aquela primeira parte inicial. Sim. No ano pandêmico, todos nós passamos por muitas dificuldades. Tem gente que não consegue liquidar os seus débitos. É verdade. Quase todos os segmentos da sociedade passam por isso. Por falar em dificuldades de liquidar ou de saldar os seus débitos, eu tenho 2 perguntinhas nesta direção. Certo. A primeira delas, quantos contratos, e eu estou me referindo a 2020, quantos contratos foram renegociados pela agência? E a segunda pergunta, já juntamente com essa primeira, qual linha de crédito foi que teve a maior atenção da agência para renegociar as dívidas? A renegociação, a gente obedece critérios do dono do fundo. Um exemplo, nós recebemos lá com o apoio da bancada federal 30 milhões do Fungetur, dinheiro do Ministério do Turismo. A gente conseguiu aplicar em 2020 14 milhões de reais desse Fungetur. Do Fundeic, que hoje é o Fundez transformado, a gente renegociou, emprestou 12 milhões e renegociou mais 11 milhões. Então, quando o governador perguntou agora para a gente na capitalização, como é que está a inadimplência de vocês? Ela foi 0 ano passado, porque todos os créditos que não tiveram liquidação foram renegociados. Qual é o critério, Lorenberg, para você hoje poder operar? Eu sou do sistema financeiro, fiquei lá há 20 anos no sistema financeiro. Você não pode analisar crédito com o mesmo sentimento do que a gente analisa lá. É muito no olhar como foi o comportamento desse cidadão até aqui. Se ele se comportou e a pandemia o pegou, a gente não pode avaliar qualquer
ação que tenha, que prejudicou a possibilidade de adquirir o crédito, como alguma coisa que pode impedi-lo de acessar o crédito. Então, o que nós fizemos? A gente olha o comportamento dele até então, o que nós não podemos resolver o problema do mundo, porque tem situações que o cara vem lá com problemas de 2014, 2016, todo mundo quer aproveitar, é uma oportunidade ímpar, nós temos lá empréstimos juros zero, quem não quer? Só que o mínimo, nós temos regras do Banco Central que estipula. Nós conseguimos pegar um mínimo. Então eu preciso de empresas microcrédito, por exemplo, a gente olhar para ele, eu vou trabalhar com ele em base de 3 faturamentos fiscais do ano passado. Então outubro, novembro, dezembro. A gente não está pegando os 12 meses que todos os recursos federais, existência de empresa no mínimo de 12 meses, para não entrar aqueles que estão de última hora querendo aproveitar o momento, né? Então nós tivemos um processo de renegociação aproximadamente do que foi emprestado, o equivalente do passado foi renegociado. Então o dinheiro do Fundeica nós renegociamos quase 12 milhões de reais, renegociamos os contratos do microcrédito, acredito que foi 2 milhões 200 e pouquinho de microcrédito também, do pequeno também renegociou, e as condições que foram oferecidas sempre na intenção de favorecer o cliente. É muito interessante aqui você falou no início, Paulo, da burocracia. O problema sério é que você tem que ter a dimensão. Eu tenho 55 milhões de reais. Eu jogo 55 milhões no mercado, você tem restrições até que se eu classificar o cliente só o A para emprestar, eu vou deixar uma reserva de 1% para cada um deles. Se eu entrar na classificação B, e aí tem os critérios, eu vou deixar 3%. Se eu for para C, eu vou para 10%. Então aqueles 55 milhões viram 50 milhões. Isso é um exemplo. Se eu, H, que eu posso ir até H, é 30%. Então a gente tenta fazer o equilíbrio, eu faço o pacote. Vocês estão no segmento tal, a gente une. Eu pego todos os classe A, B e C e jogo o H junto para fazer o equilíbrio. Então a gente prestar o máximo para mais gente o máximo de recursos. E você faz uma taxa equilibrada. O governador, a agência, numa situação que estava quase que inadimplente, o governador obrigou a gente a prestar 15 milhões agora a juros zero. Eu quero que tenha a visão social desse processo aí. Então, há uma enorme dificuldade se a gente olhar antes da pandemia. Durante a pandemia foi feito todas as exceções. Depois nós vamos poder conversar aqui, mas tem exceções em todos os níveis. Os documentos de receitas federais, todos foram abolidos até 31 de julho, obedecendo o mesmo critério. Respondeu as Mas são perguntas? Quantos, presidente? São 100, são 200 contratos? Quantos contratos? Nós fizemos novos contratos 376. Foi renegociado aproximadamente 10% disso, 30 e poucos contratos. O resto teve liquidação normal, não teve solicitação de... 32 contratos foram renegociados. Ô Jair, quanto há aí... eu vou tentar me fazer entender usando uma forma bem prática de explicar. Até para o cidadão entender, né? O que há aí nos critérios, quanto há nos critérios que vocês usam de critérios técnicos e quanto há de observação humana? Porque o cara pode ter problemas técnicos para acessar o crédito, mas aí você observa isso que você acabou de falar, que o cara está passando por pandemia, como todo mundo está com dificuldade, perdeu o emprego, está precisando de se reerguer, e se você for levar a risca técnica, ele não vai conseguir acessar o crédito, não é? Existe uma margem de aquela observação mais humana, mais sobre isso, para ajudar essa pessoa? O que é a regra do jogo? A regra do jogo é o seguinte: quando eu defino um critério e vou até o limite, por exemplo, você pega 50 mil comigo no capital de giro, até 10% que você tenha de restrição, a gente deixa de observar. Isso não é normalidade, não se faz isso. Qualquer instituição quer CPF limpo, quer o nome dele limpo. Aí, se ele vai pegar um microcrédito até o equivalente a 3% do endividamento dele, se estiver com restrição, a gente não considera. Não consideramos a exigência. Hoje, qualquer crédito público tem que ter a questão da preocupação com o meio ambiente, tem que ter uma certidão. Nós temos que ter o alvará de funcionamento da empresa. Então, no ambiente local, a gente desprezou isso aí. A gente não está ligando. O cara está lá que tem que estar em dia com toda a documentação. A gente está pedindo certidões. O contador está podendo ajudá-lo a demonstrar, fazer demonstração para o microcrédito. É a situação completamente diferente. Sim, microcrédito. É para o micro, porque o micro, o faturamento é até 81 mil reais. Então, tem
uma visão completamente diferente. Outra coisa, nós pegamos toda a estrutura, 20 servidores que estavam em outras áreas, eu mantenho contato diariamente com o pessoal. Eu tenho aqui um histórico, 3.042 operações de 12, nós já analisamos, 3.000 e poucas, de 12 mil que entraram nos primeiros 15 dias, tá? Uhum. Então são 12 mil, do 112, nós já fizemos análise de, eu acho que foi 3.046, a gente já analisou. Então, 3.046, já tem 176 liberadas, porque a capitalização da agência ocorreu, o dinheiro entrou dia 6, dia 7, dia 8 foi feriado, na terça-feira, porque havia toda uma burocracia. Você tem que fazer uma alteração de orçamento, fazer uma mudança, a Assembleia tem que aprovar em 2 votações, aí o dinheiro transfere para a SEDEC e para nós. Então chegou e já está capitalizado. Hoje o governador conversou e eu estava ouvindo no áudio com o presidente do Banco Central, que um processo de capitalização em 15 dias até 60 que eles pedem. O vereador pediu, ele falou imediatamente. Então, há uma ação já política, falando com o Roberto Campos, para que essa capitalização acontecesse imediatamente para o dinheiro ficar disponível. Porque eu estou fazendo toda a parte burocrática, habilitando o cidadão, mas eu não tenho dinheiro disponível. Agora, então, a partir de amanhã começa. O que 176 que nós liberamos lá? São recursos próprios que nós tínhamos, foi liberando. Pois é, mas esse recurso agora vai ser liberado de imediato. De imediato, todo aí. Vindo do Banco Central. Banco Central. Não, a gente deposita no Banco do Brasil, o Banco do Brasil capitaliza no Banco Central. É como você tem uma empresa, você chegou e depositou na sua conta, aquele dinheiro passou a ser seu. Por enquanto ele não é nosso. Ele está lá, depositado pelo Banco do Brasil, e aí virou capital, ele está disponível para a gente utilizar. Entendi. E você entendeu? Você tem dúvida, não é? Você quer montar um negócio, você tem dúvida se consegue ou não, quer abrir aí uma lojinha, um barzinho, tem que se virar, meu amigo, porque saco vazio não para em pé. Então você está sabendo disso, tem as crianças, os bacuri ali para sustentar, então você tem que se virar. E está pensando como acessar uma linha de crédito para o micro, para um pequenininho ali, só para fazer girar realmente em tempos pandêmicos, não é? Tem dúvida? Pode mandar aqui a sua pergunta, aqui a sua dúvida, que Jair Marques responde, ele que é o presidente da Desenvolve MT, uma importante agência de fomento e um importante braço do governo, volto a repetir, especialmente nesses tempos de dificuldades aqui. 99932-2529 para você interagir conosco aqui no programa Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Ok, a gente retoma aqui ao vivo a entrevista com o Jair Marques da Desenvolve MT, ao vivo no programa Opinião. Antes de seguirmos aqui, vamos aos destaques do Gazeta Digital, rapaz. www.gazetadigital.com.br. A gente sempre fala da Covid no primeiro destaque aí, com UTIs lotadas, 72 pessoas morrem e 69 aguardam leitos em Mato Grosso. Em meio à alta ocupação dos hospitais de Mato Grosso, o Estado notificou a morte de 72 pessoas vítimas da Covid-19 nas últimas 24 horas. Neste cenário, dados do boletim da Secretaria de Estado de Saúde, a SES, emitidos nesta quinta-feira, apontam que o Estado registra 69 pessoas na fila de espera por unidades de UTIs. Conforme a SES, mais de 2.200 casos, ou seja, novos contágios, foram registrados, fazendo com que Mato Grosso passe a contabilizar 338.500 pessoas infectadas, das quais 315.600 já se recuperaram do vírus. Ainda segundo a pasta, Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande são as cidades mato-grossenses com maior registros de contágios pelo coronavírus. Porém, municípios como Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, Cáceres e Alta Floresta também têm números elevados da doença. Em Mato Grosso, em meio à crise sanitária com lotação dos hospitais, o Estado registra taxa de ocupação de UTIs na casa de 97,2%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias é de 57%.
Esse outro destaque também aí, ó, que você observa agora no Gazeta Digital, SEDUC prorroga restrições e recomenda teletrabalho a servidores. O secretário de Estado de Educação, SEDUC, o Alan Porto, prorrogou as medidas restritivas contra a disseminação da Covid-19 no âmbito da Secretaria até o dia 30 de abril. Por meio da portaria número 257/2021, o gestor manteve de forma extraordinária o expediente da sede da pasta como sendo das 7 da manhã à 1 da tarde. A portaria foi publicada no Diário Oficial que circula nesta quinta-feira, dia 15, e mantém a ampliação do teletrabalho dos servidores da Secretaria de Estado da Educação. Com a normativa, deve ser mantido o percentual mínimo de 30% de servidores desenvolvendo as atividades. Neste sentido, é recomendado às secretarias adjuntas que os profissionais cumpram as atividades de forma remota. Por fim, a SEDUC apontou que as escolas da rede estadual devem seguir as determinações proferidas pelas prefeituras, que seguem medidas baseadas em suas respectivas classificações de risco. Daí, portanto, essa posição da SEDUC tem mudança aí, é sinal que estão ainda atentos a essas medidas restritivas que estão sendo cada vez mais rigorosas, porque a Covid não está dando trégua. Essa questão inicial que eu falei aqui dos números, não é, da pandemia, eu tenho insistentemente convidado do governo do estado pessoas para virem aqui falar, né? Eu estava falando aqui dos hospitais que estão num colapso total no interior. Eu quero muito trazer aqui a Caroline Dobbs, que é a secretária adjunta de gestão hospitalar, né? Eu tenho conversado com ela sempre, não está batendo nossa agenda, mas eu peço a Deus que logo, logo ela venha, porque a informação faz parte também do processo aqui. As pessoas estão ávidas em casa por informação. Aí vem aqui uma secretária qualificada como é a Caroline, ela tranquiliza as pessoas, ou torna as pessoas de forma mais alerta, deixam o alerta no ar, né, para que elas tenham mais cuidado aí. Mas a informação, eu defendo isso, ela faz parte da engenharia aí, porque assim as pessoas vão se mantendo informadas sobre a Covid-19. O falar em Covid-19, Jair Marques, infelizmente a Desenvolve MT teve uma baixa, né, nos últimos dias aí, uma pessoa acabou não resistindo às complicações, né? Tá difícil. É inexplicável, né? Porque a menina jovem, 35 anos de idade, e foi de uma hora para outra. A Dani, nós sofremos muito com a menina que estava desde 2017 lá conosco. E estamos com o seu Pedro também internado, está na UTI, uma pessoa de mais idade um pouco. A gente tem feito a parte que nos compete a cada 15 dias, fazendo aquele trabalho todinho de higienização do ambiente. Usamos todos os critérios no sentido da não atendimento presencial. Colocamos até na recepção uma sala de reunião lá para quem tiver que entrar, para não entrar ali dentro e levar também, né, a doença lá para dentro. Nós, infelizmente, perdemos a Dani e o ambiente ficou bastante pesado. Eu também saí daquela situação que está ali. Nós já tivemos aproximadamente 20 funcionários que tiveram Covid. É uma situação que está todo mundo enfrentando, né? A gente tem que buscar equilibrar esse processo, preservando o nosso servidor e também o cidadão que vai lá, porque a contaminação ela está no ar, né? Tá em todo lugar e é invisível, né? A gente não tem, não vou lá porque lá tem contaminação. Você não tem como saber, né? Qual é o nome da moça que é a Dani, né? Daniele. A o irmão dela é gêmeo, o irmão dela é policial militar, está internado na UTI também. Uma situação muito inexplicável. A família da Daniele aí, se estiver assistindo, nosso abraço carinhoso, não é? E nossos sentimentos, não há muito o que dizer nesse momento, senão a gente se solidarizar e pegar com Deus sempre, né? Para quem acredita, como no meu caso, eu acredito muito, confio muito, Deus nos conforta, inclusive em momentos como este.
que é irreparável, mas a gente tem que entender que é uma fatalidade e que Deus nos conforte os corações aí dessa família, que o rapaz, o irmão dela, saia dessa, não é? De boa, que se convaleça. Esses são os nossos desejos aqui e o nosso abraço à família da Daniele. Lorenberg Alves. Presidente, de acordo com o site da própria agência, no dia 23 de março deste ano, evidentemente, o senhor apresentou um projeto de criação da linha de crédito para financiamento da mulher empreendedora. Foco é estimular o empreendedorismo feminino. Eu tenho 3 perguntas para fazer a respeito deste item. A primeira delas, esse programa não é antigo? Por que eu estou perguntando que se não é antigo? Porque em 2020, 41% dos financiamentos concedidos pela agência foram destinadas às mulheres empreendedoras. A segunda questão, as principais áreas de atuação das mulheres que buscam crédito na agência ainda são de alimentação, serviço de beleza e confecção. A terceira e última, quais são as atenções que as mulheres que buscam a agência para obter financiamento devam se preocupar? Sim. Uma boa pergunta, interessante, porque quando eu passei pela agência lá, a gente fez um trabalho de microcrédito a juros zero e nós andamos em 89 municípios implementando esse microcrédito, não com o aspecto de separação de homem e mulher, mas o sucesso maior foi com as mulheres. Nós implementamos em Reserva do Cabaçal uma unidade para produção de frango com uma integradora em Mirassol do Oeste e 42 dias depois o pessoal ia buscar o frango produzido. As mulheres, o sucesso. Outros programas com o homem, com todo o respeito, né? A gente não conseguia avançar. Comercialização do bem financiado, tudo. Qual que é o foco que o governador nos colocou? A gente não tem intenção nenhuma de concorrer com a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, quem quer que seja. O nosso foco é cuidar do pequeno, é o pequeno. E agora, quando se cria uma estrutura de empresas para regularizar que através da MEI, você está trazendo para dentro, claro, incentivando o cidadão até como proteção estar integrado numa MEI. Mas tem muita gente que não vai conseguir pagar nem os R$55. O que é o nosso foco? Porque a parceria com a CETASC e a gente envolveu a primeira-dama. A gente quer cuidar daquele pequenininho. A mulher que está em risco, apanhando dentro de casa em muitas situações, ela não tem habilidade nenhuma, a gente fez a parceria para trabalhar qualificação de gestão, ou acompanhamento e integrar, como você colocou aí, a dona que faz o pão, corta o cabelo, a artesã, aí nós temos um trabalho muito interessante de artesanato, e nós queremos trabalhar em cadeias organizadas, oferecer para ela o acompanhamento. As mulheres hoje, inclusive a questão comparativa de liquidez é infalível comparativo. Essa tem uma excelente liquidez. Só que os programas que estão aí são empresárias já de um outro nível que nós estamos atendendo. Tanto que não tem esse programa, ainda não existe dentro da agência. A gente está implementando ele para cuidar desse pequeno. O que é? Vou emprestar até R$3.000 para ela comprar a amassadeira de pão, uma máquina de costura e a matéria-prima que ela precisa, um insumo para ela trabalhar. Então a gente vai trabalhar nos bairros com maior dificuldade. Nós já estamos fazendo o levantamento. Não adianta botar 5, 6 salões de beleza lá dentro, estruturar para ela, para gerar uma concorrência que não vai ter condição. Então nós estamos pensando no projeto integral desse. O propósito nosso é fazer com que essa mulher pequena, que não teve oportunidade, nós vamos atrás dela. Quem vai fazer o acesso? A Secretaria de Assistência Social, porque ela já faz a distribuição do sacolão, do voucher, já conhece esse grupo de pessoas que precisam. Hoje 60%, quando eu trabalhei no Estado, que fui secretário junto à dona Terezinha, 60% das casas distribuídas era para líderes, para mulheres que eram líderes, e elas sustentavam as famílias. Então, é um foco que a gente tem que ter, é muito mais nesse sentido, porque a preservação da estrutura do lar está muito sob a responsabilidade da mulher. Eu sou homem, mas o homem resolve sair de casa e sai. A mulher acaba ficando com os filhos. Então, nós temos uma atenção muito especial nesse sentido, tá? Você tinha outra pergunta, 3. A última aí que você colocou. A última, eu não lembro.
Bom, enfim. Quais são as atenções que a mulher deva ter? A mulher que busca a agência para obter o financiamento. Você bateu aí, falhou a minha memória. Nós vamos trabalhar numa parceria com o Sebrae, que é a qualificação. Qualificar mesmo, despertar. Em muitas situações, a gente viu, depois que visita e você implementa, não é a questão do recurso. Porque às vezes o cara está até com o nome limpo. Se você não qualificar para a gestão mínima, o cara que vende garapa, a gente implementou na frente a 4, 5 carrinhos ali que os caras vendem. Se ele não tiver a noção que ele precisa reservar o fluxo de caixa para comprar cana, para pagar energia, ele consome tudo, depois ele fecha e não sabe por que fechou. É uma questão muito de gestão, independente do tamanho, é aprender a fazer gestão. E os cursos do Sebrae são fantásticos. 9 horas, 10 horas de curso, o mais elevado de 27 horas de curso, a pessoa sai de lá. Eu recebi, porque eu estava fazendo uma pós-graduação com uma colega minha de Tangará, que fazia semijoias de sementes. Quando acabou o curso, eu falei assim, eu não preciso do dinheiro, eu precisava disso aí. E é uma grande realidade. O cidadão se enxerga dentro do processo. Eu estou com as condições, mas eu não sei como é que fazia a gestão disso. O fornecedor me dá com prazo, por que eu tenho que pegar e pagar à vista se ele me dá prazo? Eu recebo, faço fluxo e aprendo a fazer isso aí. Então nós queremos cuidar desse pessoal, ele vai se habilitar com o certificado de qualificação, ele vai se habilitar para o crédito. Essa é a ideia. Importante. Olha, essa questão aí da parceria com o Sebrae é importante, a gente não tem o que dizer, né? Que, aí eu pergunto assim, não podia ser ampliado isso antes de ter que ter um trabalho junto ao Sebrae ali de qualificação? Por exemplo, você falou da Secretaria de Assistência Social do governo, né? A Rosa Maria que está lá hoje. Ali não tinha que ter um trabalho integrado entre a Secretaria de Ciência Social com a Desenvolve MT, no sentido assim, o governo lá, a Secretaria de Ciência Social, qualifica, porque eu sei que eles têm problema de qualificação, mulher que aprende a panificação e outras coisas mais, aprendeu, está com o certificado, bom pontapé inicial. Aonde? Como fazer? Procurou o Jair, Desenvolve MT. Jair, como que eu posso fazer aqui? Eu quero montar aqui uma padariazinha ou um salãozinho de beleza. Como que eu faço? Que linha que você tem aí? Como que eu posso acessar? Não tinha que ter um trabalho integrado assim? Quando você trabalha em políticas de governo, a necessidade de integração. Infelizmente, a gente ainda não consegue. Nós temos uma expectativa muito grande com a retomada dos consórcios, porque a visão não pode ser só local, ela tem que ter uma visão de Estado, e a retomada dos consórcios que a gente possa fazer isso. Nós precisamos profissionalizar isso aí, porque nós temos uma CEAF com recursos, tem uma visão muito voltada para o grupo familiar, mas nem todas as necessidades financeiras você consegue resolver. Não adianta nada eu financiar, como foi feito na época do Éder, meu colega, um programa muito interessante na época, financiou 400 feirantes. Para vender o quê? Produto do senhor Hugo Emura, lá de São Paulo, 30 e poucos caminhões toda semana. Então isso não é fazer política pública. A política pública ela tem que pensar no total, na integração. Pô, eu preciso produzir verdura. Cuiabá não dá, mas Chapada dá, Campo Verde dá, aqui na Guia dá. O que eu posso... Então o que você está colocando é a nossa preocupação. Nós temos discutido com o César Miranda, com o Celso, que é o secretário da área, para que a gente possa fazer um trabalho de integração. Infelizmente, a gente não conseguiu integrar. Até foi um pedido para que a gente reduzisse os juros. Nós temos o crédito rural para atender o micro, pediram 6% com carência. Fizemos, não conseguimos fazer nenhum programa junto com a CEAF. Não, porque aí ficaria barba, cabelo e bigode. Exatamente. A Secretaria de Ciência Social vai lá, minha cara, está querendo aprender, aprendeu lá a fazer e tal, saiu com certificado, aprendeu panificação, saiu de lá com certificado, está aqui bonitinho. E agora, vou pedir lá na parede? Não. Vai lá no Jair, o Jair vai lá, ó, tem essa linha de crédito aqui, assim, sem burocracia, conseguiu. Aí o terceiro passo qual que é? Sebrae, ó, tem como gerir, não adianta você abrir o negócio e depois não saber como que vai funcionar. Lá no Sebrae você aprende direitinho, sai lá, fica tudo redondinho e aí você consegue ter êxito, inclusive, na abertura do seu negócio aí, que é importante, não adianta só abrir, tem que manter e dali tirar o sustento da sua família. É interessante, Paulo, só com a contribuição, é muito interessante, eu conversei com a primeira-dama semana passada, até essa nota que saiu aí da questão da criação do Banco da Mulher. Na realidade, o banco não é um Banco da Mulher, é um fundo específico para cuidar disso, né? Com essa visão integral de qualificação. Mas só para compartilhar.
A política de governo, a distribuição, como tem sido feita, é muito importante, a distribuição de sacolão, o voucher, porque vai circular, inclusive, dentro do Estado, mas a política que vai trazer a sustentabilidade dessa família não vai ser no sacolão, vai ser lá na geração da renda, do emprego, a dignidade junto. E a primeira-dama tem essa visão. Eu estive com a dona Virgínia, reunimos lá, já é um projeto da gente avançar junto com a CETASG, porque nós temos que dar para esse cidadão a oportunidade. Nós já tivemos experiência de pegar 4.000 pessoas que semanalmente vão no Cine. Lucas do Rio Verde, buscando gente do Maranhão para as atividades dele. Quais são, aí fizemos um diagnóstico de empregabilidade, a Fundação Universidade de Mato Grosso fez, apresentou para a gente, os empregos estão aqui, essa e essa demanda. Pô, vou pegar aquele povo e requalificar. Quando passou 2 meses depois, nós tínhamos 1.100 pessoas buscando emprego, que os outros foram empregados. Até o seu Taviano Piveta falou, agora nós temos a Vila do Rosário Oeste, a Vila de Nobres, a Vila... Você vê, né? Porque você tem exatamente essa visão de políticas públicas. Eu defendo a integração das atividades no trabalho público, né, no caso do governo aí. Mas a gente torce para que as coisas se aprimorem cada vez mais. A Opinião dá um tempinho só para mais um intervalo comercial. E a gente retoma aqui, o papo está muito bom, com o Jair Marques da Desenvolve MT. É um instante só. E cá estamos de volta ao vivo com o programa. Eu quero mandar um abraço que acompanha sempre o programa Opinião, a dona Nair. A dona Nair é ninguém mais, ninguém menos do que a sogra do Jair Marques, que está aqui. A sogra-mãe. A sogra-mãe. São poucos os casos aí de genro e sogra que se combinam, que se dão bem, né? No caso aqui existe um caso de sogra e genro que se dão muito bem. Dona Nair está com 80 e... Sua fã, 87 anos. Ô, dona Nair, já se vacinou, né? Vacinou. Um abraço para a senhora, fica com Deus, viu? Qualquer hora dessa, quando passar essa pandemia, eu vou aí dar um abraço. Agora não tem como ir dar abraço, porque eu não estou dando abraço, tem minha mãe, tem 72, porque, você sabe, a gente vem para cá, sai, pega em maçaneta, pega aqui, esbarra colar, então tem que tomar todo cuidado. Logo, logo a gente vai se abraçar, não eu e a senhora somente, mas todo mundo. É verdade. O povo, o mundo está com saudade do abraço, né? Abraço parece aquilo coisa do passado, mas logo, logo, com fé em Deus, a gente vai voltar a se abraçar. Eu vou pedir para o Lorenberg abrir esse último bloco aqui de perguntas. Presidente, vamos retomar uma das frases do primeiro bloco ainda, que o senhor falou da questão do fechamento das portas da agência. Sim. Naquela oportunidade foi cogitado o fechamento dela, evidentemente. Isso. E aí, para mantê-las abertas, a agência foi obrigada a apresentar um planejamento para os próximos 5 anos. Eu tenho 3 perguntinhas básicas para respeito disso. A primeira dela, esse planejamento de fato já está pronto? Sim. Se está pronto, presidente, quais seriam os pontos norteadores desse projeto? E terceiro, se não está pronto, em que pé esse projeto está? É muito importante, dentro da perspectiva da gente reverter o processo, a primeira coisa era trabalhar a questão motivacional das pessoas acreditarem, porque você tem dentro da estrutura 13 funcionários de carreira. Quer dizer, todo e qualquer processo, pelo menos 70% de funcionários de carreira e os outros 30% são complementares que vão levar a política do governante ali para dentro, né? Nós estamos vivendo um processo completamente. Então, a agência estava com 77 servidores, com a despesa altíssima de salário, em torno de 700, 800 mil reais por mês, e a entrega baixa diante da necessidade e o custo altíssimo. O que nós pensamos? A gente reduziu 24 cargos, o governador determinou, o limite de despesa aqui foi equivalente a em torno de 40%, 50% daquele que estava lá. Vocês vão trabalhar dentro dessa realidade aqui, vão fazer um enxugamento, reduzimos uma diretoria, reduzimos o número de conselheiros, porque no governo passado, com todo o respeito da ausência, mas se você botar ali para trabalhar 57 operações, 9 conselheiros com 3 mil por cada visita que vai lá. Quer dizer, você está, em vez de jogar dinheiro para atender o cidadão, você está criando uma remuneração paralela. Isso o governador mandou, baixou, eliminou todo esse tipo de situação. Então a gente teve uma missão muito grande dentro desse processo. O planejamento nosso prevê, basicamente, a estruturação de capital. Por quê? Vocês lembram do cartão de crédito do passado?
ele até agora sustentou a agência. Lá não tem dinheiro público. Tudo que foi gasto no sentido de manutenção foi o cartão, a receita do cartão. Indiretamente, o servidor público é o grande contribuinte daquilo ali. Claro que o cartão ele tem um monte de benefícios, porque você tem um custo comparado com o mercado muito abaixo e é consignado, vira uma bola de neve também, né? Hoje, aproximadamente 170 milhões de saldo devedor do servidor público em cima do cartão. Se a gente analisar, se eu tirar 2% do custo para ele, eu tiro 3 milhões e pouco de dentro desse custo. E você multiplicar isso por ano, dá 40 milhões de reais. Nós estamos agora, o governador determinou, inclusive o Basílio, o secretário Basílio, amanhã, 10 horas vai estar governador, para a gente retomar esse processo, porque a agência, ela não precisa sustentar em cima do cartão, mas ela não pode ter a dependência do cartão. Eu posso fazer muitos programas sociais em cima da receita extra, porque o que eu falei no início ali, toda a receita nossa foi capitalizada, porque não vinha capital, e se você me pagar um juro de tantos por cento, a roda daquele contrato ele voltava para capital de novo. Ele não vinha para a minha manutenção da agência. Só que com essa situação que foi revertida, os cartões de crédito nós perdemos 50% da receita dele. E aí nós tivemos que demonstrar como é que eu vou manter uma estrutura dessa. Então o governador jogou para nós, no primeiro ano nós estávamos com 26 milhões de capital dos 17, aumentou 9 milhões. No segundo ano, agora, o governador já colocou mais 59 milhões, que nós estamos capitalizando 49 e esse mês mais 10 milhões. Então, nós vamos para 83 milhões de capital. Já tem mais uma capitalização para um programa que o governador, não vou falar porque vai ser lançado, mais 50 milhões. Então, a agência sai de 15ª agência, entre as 16, nós já estamos a 6ª agência agora. Com o que vem por aí, nós devemos ir para primeiros lugares de agência, entre as 3, 4 agências do país. Então, a responsabilidade foi absurda, mas aí, por outro lado, a agência vai ter a sustentabilidade. Eu vou poder fazer o meu concurso público, vou ter condição de aprimorar, porque as indicações políticas, elas são bem-vindas. E a gente conseguiu uma grande parceria com a Assembleia de devolver, pedir substituição, porque aquela questão da imposição é minha indicação. Não temos isso. A gente tem uma liberdade de chegar lá e conversar, o perfil não se enquadra, manda outro, troca aqui. Porque você qualificar um cidadão, 1 ano, 2 anos e depois muda o governo, troca tudo. Tem muita indicação lá hoje? Não, a indicação hoje aproximadamente... Quantas tem lá? Hoje nós temos da Assembleia Legislativa, aproximadamente uns 50% deve ser indicação política. Já vinha, mas o governo continua, né? Então ela já vinha anteriormente. Só que hoje a gente tem um nível muito bom, tanto que eu já fui defender na troca de pessoas que indicação, eu falei assim, pelo amor de Deus, esse aqui é um analista que eu gastei 4 anos para preparar ele. Independente, o quadrinho não está mais aí, mas nós precisamos, e tem essa visão. O governo tem e a Assembleia também tem. Ou seja, um apoio muito interessante. O quadro da Desenvolvimento hoje é composto por quantos? 53 pessoas de livre indicação, que é a diretoria, todas as assessorias, e mais 13 funcionários de carreira. Então dá 53, 66 hoje, só que eu tenho 2 afastados que estão sem remuneração, que estão fora até do país, mas são concursados. 25 pelo menos são indicação. Sim, a nossa meta com o concurso que a gente está preparando para até maio apresentar, trabalhar no nível de profissionais qualificados para você obedecer até o que o Banco Central coloca e reverter essa posição. A ideia é que a gente tenha mais gente de carreira, porque a continuidade da empresa está aí, e proporcionalmente, como em todas as áreas, você tem os servidores indicados. Isso é natural. Eu já trabalhei muitas vezes em serviço público. Quem leva a mensagem do governo que está entrando é a equipe que chega. Mas ela tem que motivar, né? Eu gostaria que você falasse de forma bem breve, porque a gente está chegando ao final do programa, e o Lorenberg tem mais perguntas para fazer ali, sobre esse pacote do governo, especialmente para atender bares, restaurantes e o pessoal dos eventos aí. Como é que está em termos de acessibilidade na linha de crédito para esse pessoal? Olha, vocês vão ouvir bastante, as televisões, rádios, todos têm nos procurado diretamente, os deputados, a retumbância da sociedade está ali. O processo é o mínimo de exigência dentro daquele que vai precisar do recurso, ele acha o máximo, porque eu preciso de identidade, CPF, comprovação de residência. E aí, se ele vai pleitear a capacidade de pagamento, eu estou precisando de 3 documentos, que é 3 faturamentos fiscais. É o mínimo que uma empresa, uma MEI, que gasta 55 mil reais por mês, ele tem que ter. Ele tem que apresentar isso aí. Então, são documentos muito básicos. Como o que, por exemplo?
A MEI, ela tem que apresentar a constituição dela, a CNPJ, nós não estamos exigindo o alvará, nem dos 2 alvarás que são obrigatórios. 5 documentos. O grande problema que a gente vê, a reclamação, é o seguinte: o meu analista, ele liga para o cidadão e confirma se é ele mesmo. Manda uma foto da sua, porque hoje é crédito digital, é completamente diferente. Eu tenho que saber se aquela fachada, se aquela... É coisa simples, vai lá e tira com o celular dele, encaminha para mim e vai fazer parte do processo. Que para mim aprovar pela junta do Banco Central, eu não posso aprovar um crédito digital que não tenha a possibilidade de alguém chegar e olhar. Ele está digital, mas ele vai entrar. Nós estamos sofrendo fiscalização do Banco Central. Eles não vêm mais aqui, ninguém mais vem. Eles vão entrar dentro das pastas de cada cliente e olhar. E aí eles fazem por amostragem, mandam o auditor ir lá em Rondonópolis, ver a empresa que eu financei lá 700 mil para ela, se o que eu financei para ela está sendo investido. Eles pegam por amostra, escolhe 10 no estado e sai a rodar. Então nós temos que estar com o documento lá. Eu tenho que obedecer. Então a burocracia ela é mínima, né? Mínima. As pessoas reclamam, tá? Eu recebo áudio, tudo. Dificuldade é porque eu não tenho documento. Não tenho como comprovar. Então que conselho que você dá para essa pessoa que está assistindo agora, que olha, eu quero... É para quem já tem ou para quem quer abrir um estabelecimento? Quem já tem que ter, tem que estar constituído MEI. Tá. Você que tem aí o estabelecimento já e quer acessar uma linha de crédito, nesse pacote que o governador anunciou recentemente aí, como que ele deve fazer, assim, a princípio, assim, só de forma bem resumida? www.desenvolvemt.gov.br. Lá tem um manual que orienta todo passo a passo. Ele passa 4 etapas. Passa a primeira, se cadastra, recebe um link e a relação de documentos que ele tem que apresentar depende da linha de crédito que ele quer. Lá ele já faz a projeção dele. Eu quero 50 mil, mas a minha capacidade de pagamento não é para 50. Então, faz a projeção. Ok. É tranquilo. www.desenvolvemt.gov.br E 3613-7900. Sempre tem um plantonista até domingo à disposição. 3613-7900. 7900. 3613-7... Anota bem aí, ó. 3613-7900. Está com dúvida? Olha, pode ser uma grande chance, grande oportunidade. De repente, você não tem o conhecimento, não tem a informação. 3613-7900 da Desenvolve MT. Professor Lorenberg, sua última pergunta. Presidente, eu vou aproveitar a primeira frase da pergunta do Paulo para pedir um comentário sobre 2 linhas de crédito. Certo. A primeira delas do Fundo Geral de Turismo e a segunda, Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial. Esses fundos já foram criados, essas linhas de crédito já foram criadas? Nós recebemos ano passado 30 milhões, emprestamos 14 milhões. Capital de giro, foi focado para o capital de giro. Até R$1 milhão a gente empresta para investimento para pequenos negócios. Um hotel, Pantanal, a gente fez muito negócio. Barcos, que é tudo ligado à área de turismo. Então até R$1 milhão eu empresto com juro 5% ao ano, mais o CDI. Então ele vai dar uns 7% ou 8%. O CDI é a remuneração lá. E fizemos aproximadamente 40% desses valores, 25% dos valores foi para capital de giro, exclusivamente, para até R$100 mil. E o Fundei que está lá disponível, o dinheiro já está lá, mas como a necessidade da regulamentação da Lei 11.322, que foi aprovada dia 29 de janeiro, ela está no processo de regulamentação. Por quê? É para investimento. Investimento, ninguém vai fazer agora. Já tem pelo menos uns 4 milhões. Eu estou vendo aqui, tem 4 milhões, 5 milhões e 800 e pouco de solicitação. Mas é para retomada. Então a gente já está, eu estou incentivando quem quer que já se cadastre, providencie a documentação, porque ganha tempo. Quando voltar em maio, a gente deve liberar. Então eu vou liberar a Fundeic até R$700 mil. Eu tenho um prazo de 48 meses para pagar, até um ano de carência. Nesse período ele vai pagar o juro de 4,19 em adimplência, ou vai pagar 5,5% ao ano se for inadimplente. Então, as linhas de crédito, nós temos 9 linhas de crédito em todos os segmentos. O cara quer mexer com gás, quer comprar um táxi, todos têm linha. Só que não é a nossa missão nesse momento, é socorrer bares e restaurantes. Hoje eu conversei com a menina da Brasela, a Lorena, e a gente estava conversando aqui paralelamente, mas o segmento que mais está sofrendo, turismo. A menina lá do turismo, que é a presidente da associação de eventos, ela é uma grande colaboradora, porque ela nos ajuda a fazer com que o cidadão lá que está precisando de dinheiro apresente a documentação. Não, eu falo para você, se você tem uma empresa constituída, não há nenhuma burocracia que você não possa. O grande problema da burocracia é a restrição, a falta de condição. O cara quer pegar 50, ele pode pegar 10, pode pegar 5. Eu tenho um vídeo circulando aí que o cara está muito brabo, aprovamos 10 mil. Eu preciso de 50 mil porque estou devendo para a agiota. Não é responsabilidade nossa. Não é já não é lá o lugar nosso de resolver o problema, entendeu? Tem que se
É consciência, tem que né? A focar, cidadania, né? Tem que saber o que você quer realmente. O Opinião vai chegando ao final. Eu tenho aqui 40 segundos, eu queria que você falasse um pouco da agricultura familiar. Eu não posso deixar de falar, porque a agricultura familiar, esse negócio de desenvolver MT, rapaz, é um negócio, é o caminho, não é? Fala alguma coisa, porque é realmente um segmento que pode e deve ser beneficiado, né? A agricultura familiar, ela tem um apoio muito grande, inclusive do próprio Ministério da Agricultura. Eu fiquei 5 anos lá dentro, pivôs de irrigação, tratores, equipamentos. Agora mesmo foi 300 e poucos tratores aí que foi distribuído. O que nós precisamos é nos organizar em, como está sendo feito agora, as cadeias produtivas dentro daquela visão de produção e a entrega. Aonde que eu vou fornecer? Não adianta eu produzir se eu não tenho entrega, não tenho quem consome o produto. A agricultura familiar é a nossa solução. A gente vai sair da dependência... Tem linha de crédito para eles também? Tem, já tem a linha de crédito. A gente precisa fazer esse trabalho de integração, porque quando se trata de agricultura familiar, a gente tem que pensar que tem que ter assistência técnica, eu preciso de ter um modelo que implementar para aquela região e a nossa expectativa, Paulo, é que os consórcios regionais retomem. Aí a gente vai poder uma ação que vai resolver. Então tá, é isso, olha, 36137900, 36137900, 36137900. Quem tendo dificuldade pode ligar para mim, pode procurar pessoalmente que a gente dá sequência. Pode ligar para o Jair e aí você, ou www.desenvolvemt.gov.br, saiba tudo e você pode ter acesso aí à sua linha de crédito. Atenção, hein, 36137900. Obrigado, viu, Jair, pela sua vinda aqui, bastante. Obrigado pela sua persistência, né? Eu sou chato mesmo, eu ligo. A gente vai ter o lançamento desse programa novo, muito interessante, eu venho falar com vocês aqui. Aí a gente chama muito interessante, e um capital quase equivalente ao que nós recebemos agora. Ótimo, ótimo. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo, muito obrigado, presidente. Obrigado ao senhor. Amanhã o programa Opinião entrevista o ex-governador, ex-senador, ex-quase tudo, Júlio Campos. O Júlio Campos vem aqui, tá bravo aí com o Mauro Mendes, com o Emanuel Pinheiro, ficam brigando em tempo de pandemia, afinal de contas, por quê?